Salve família Som Binário, beleza? Aqui é o Jorge e nesse vídeo eu vou ensinar e mostrar como que eu faço para alinhar e corrigir as fases dos meus instrumentos, das minhas gravações, principalmente aquelas gravações que eu gravo com mais de um microfone, como bateria, guitarras, contrabaixo, né? Uma guitarra que você vai utilizar 2 microfones para captar o amplificador, você vai ter que alinhar essas cápsulas, ou então na mixagem ter que alinhar essas fases também. Um contrabaixo, por exemplo, que você... Um dos canais você vai gravar o contrabaixo direto em linha e você splitou esse canal num direct box, por exemplo, para captar também um amplificador desse contrabaixo ao mesmo tempo. Geralmente o som de linha ele acontece milissegundos antes do som do microfone, né? Porque o som vai ser emitido ali pelo alto-falante do contrabaixo e vai levar alguns milissegundos para chegar na cápsula do microfone. Então só esse mínimo intervalo já é o suficiente para ter uma alteração de timbre nesse contrabaixo, não que a fase vai ser anulada totalmente. Às vezes pode acontecer também, dependendo da configuração do cabo e tudo, né? Então a polaridade desse áudio, a polaridade dessa fase pode estar invertida. Então você só muda ali a polaridade de fase, pronto, resolvido o problema. Para quem tá perdido, se você não sabe o que é fase, eu vou deixar um link aqui na descrição, vai estar passando um link aqui nos cards também, de um artigo bem completo sobre esse assunto de fase, onde você vai ter suas dúvidas respondidas aí. Se tiver alguma dúvida, você pode ficar à vontade para perguntar aí nos comentários, tá? Mas resumindo, ajuste de fase é você ajustar o tempo desses instrumentos. Por exemplo, uma trilha de bateria. Eu vou gravar ali o overhead da bateria e eu também tenho a caixa da minha bateria, só um exemplo. O que acontece? Quando eu vou bater na caixa, o microfone que está na caixa da minha bateria, obviamente ele vai captar o som desse hit dessa caixa antes dos microfones de overhead, porque eles estão mais distantes. Como que eu faço para alinhar isso? Isso a gente já pensa na hora da gravação. Na hora da gravação você já tem que alinhar essas cápsulas para você ter o mínimo de perdas possíveis desse som. Então digamos que eu estou com a caixa da minha bateria. E na maioria dos estilos contemporâneos, como rock, pop, reggae, a gente quer aquela caixa batendo no centro da mixagem. E geralmente a maioria das configurações, por exemplo, de microfonação de overhead da bateria, as pessoas elas colocam bem no centro ali e fazendo aquela imagem perfeita da bateria. E onde fica a maioria da configuração da caixa dos bateristas? Um pouquinho mais para a esquerda, né? Na perspectiva do baterista. Então o que acontece? O microfone de overhead que está aqui mais perto da caixa, o som vai chegar primeiro do que o outro microfone de overhead. Então a nossa mixagem vai ficar com a caixa um pouquinho mais para a esquerda ou para a direita, dependendo da perspectiva da mixagem ali que o mixador está colocando ou que o baterista toca. Então a gente vai ter uma caixa de bateria ali desbalanceada e às vezes até um bumbo mais deslocado, e a gente quer o bumbo e a caixa batendo no meio. Como que você resolve isso? Você pode resolver isso na hora que você está microfonando ou depois na mixagem. Como eu trabalho muito com mixagem online, ou seja, produções que outras pessoas gravaram e eu faço apenas o serviço de mixagem e às vezes também de masterização, geralmente faço isso na mixagem, porque muitas pessoas elas não sabem alinhar direito as fases na hora da captação, e é uma coisa bem simples, né? Você posicionou o seu overhead ali, então sua música, por exemplo, é um rock, então você vai querer que a caixa bata no centro, né? Geralmente jazz a gente deixa natural, né? Mas você não está trabalhando com jazz, você está trabalhando, por exemplo, com pop ou com rock, e você vai querer a sua caixa batendo bem no centro da bateria. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar o microfone do seu overhead, vai posicionar eles, né, numa posição ali que você acha que fique legal. Você vai pegar uma fita métrica ou até mesmo um cabo que você usa aí para captação e você vai medir a distância do microfone para a distância da caixa e vai fazer a mesma medição no outro microfone. Wherever you place your overhead mics, make sure to keep them exactly equidistant from the snare. This will keep the snare centered in the stereo image and prevent any phase problems. This is easy to do by simply taking a mic cable and measuring from the center of the snare to each mic and adjust accordingly. Assim você tem essa caixa indo mais para o centro da mixagem ali na hora da gravação. Ou seja, você está alinhando ali o som da caixa com os overheads. Então isso funciona muito bem. Então eu tenho a seguinte situação aqui. Eu tenho uma bateria multitrilha aqui, que foi captada com vários microfones. O microfone do bumbo da caixa, da esteira da caixa, que é o microfone que vai ficar embaixo. O chimbal, um microfone de ambiência e 2 microfones para o overhead da esquerda e o overhead da direita. E essa bateria ela foi gravada normalmente, não teve esse alinhamento de fase ali durante a captação, tá? Então eu vou ter que fazer na mixagem. Vamos dar uma escutada na bateria já gravada, né? A bateria não está mixada, essa gravação está crua. Beleza. Agora eu vou soltar só os overheads, tá?
Reparem, como os overheads eles estão soando um pouco mais lateralizados. Aqui no meter, aqui de saída, dá pra gente perceber isso, ó. E eu não quero isso, eu quero que fique batendo no meio. O que eu tenho que fazer então? Gravar a bateria de novo? Não precisa, a gente pode alinhar as fases e centralizar essa caixa. Então vamos fazer isso agora. Ok, então eu tô aqui com uma mixagem que ela tá toda crua. Hoje acordei sem saber do começo e do fim. Não tem nada mixado. E antes de começar a mixagem, de mixar os outros canais e tudo, eu começo pela bateria. A bateria, principalmente no rock, ela é o centro da música. A bateria fala muito, diz muito sobre a música. Então essa parte é a primeira que eu costumo mixar e alinhar todas as fases. Então a primeira coisa que eu vou fazer é alinhar o overhead com a caixa da bateria. Vamos dar o solo aqui nesses overhead. Então ele tá soando um pouco mais para esquerda aqui na minha perspectiva. Então esses overheads estão em trilhas separadas, né? Eu posso muito bem alinhar do jeito que tá aqui, né? Dar um zoom aqui na trilha, pegar aqui uma parte mais forte aqui onde bate uma caixa. Essa parte aqui, por exemplo. E alinhar isso aqui manualmente. Eu posso fazer isso, tá? No caso, arrastando um pouco mais para cá, por exemplo. Vamos ouvir. Conseguimos botar a caixa mais no centro, né? Eu não quero alinhar por aqui. Eu vou aproveitar esse vídeo e ensinar a usar um plugin que muita gente me pede, vem me pedindo algum tutorial desse plugin. Eu vou aproveitar esse vídeo para explicar como que funciona, por exemplo, o Waves in Phase, que é esse cara aqui, ó. Que é esse cara aqui. É um plugin bem esquisito, com os botões estranhos. Vou explicar rapidamente sobre ele já já. Primeiro de tudo, eu quero fazer o seguinte. Eu quero transformar esse overhead aqui numa trilha estéreo. Eu não quero ela em trilhas separadas. Eu quero uma trilha só estéreo. Então eu vou fazer o seguinte. Essa aqui 100% para a esquerda. Essa 100% para a direita. Vou deixar o volume dela aqui no máximo. E vou consolidar ela numa trilha só estéreo. Vou selecionar aqui as duas. E vou escolher aqui seleção de consolidação. Tá? No Studio One funciona assim. É um bounce rápido, né? Para você... Geralmente para esse tipo de tarefa. Meu overhead está clipando, deixa eu baixar um pouco o volume. Aqui, ó, Ctrl Z. Vou deixar ela aqui mais ou menos menos 4, acho que tá bom. Ok. Ok, então tem aqui, eu vou desabilitar essas pistas aqui e ocultá-las. E agora eu tenho o meu overhead numa trilha estéreo aqui. Tá? Então o meu overhead está aqui. Vai ficar mais fácil agora de eu trabalhar a fase usando aqui o Waves in Phase. Ok, estou com o Waves in Phase já nessa trilha de overhead. Eu vou fazer o seguinte agora. Capturar a imagem da waveform aqui desse overhead para dentro do Waves in Phase, para a gente poder trabalhar essa fase aqui dentro do software, tá? Então vamos lá. Carros e cinzas por... Beleza, vou clicar aqui em Capture, dar o play. Pronto, que queria uma caixa aqui no meio. Então eu pego esse cursor aqui, eu vou dar um zoom. Vou abaixar aqui também, ó. Aqui você pode controlar a amplitude, né? Isso aqui não vai alterar o volume, é só a imagem mesmo. Então a gente vê aqui claramente que eu tenho o lado esquerdo maior do que o lado direito. Isso é a caixa, né? Tá pegando muita caixa aqui. Então vamos ampliar, aumentar esse zoom. Então você pode ver aqui então que a caixa tá chegando primeiro nesse microfone do overhead do que nesse. Então você pode fazer o seguinte, você pode pegar aqui, clicar aqui e arrastar, ou usar esse controle aqui que é mais preciso. E logo abaixo você vê um visualizador chamado Correlation, mostrando a correlação de fase. Então isso vai te indicando, né? Quanto mais para cá tiver, mais alinhado está. Então vou alinhar o máximo que eu conseguir aqui. Deixa eu ver aqui também. Ótimo.
Agora, do jeito que tá aqui, vamos dar o play pra ver como que tá soando. A gente conseguiu trazer a caixa pro meio, né? Você vê que o chimbal continuou na esquerda ali, mantendo a configuração do campo estéreo dele. E a gente pode melhorar mais um pouco ainda, aumentando um pouquinho o volume aqui do canal direito. Então, antes estávamos assim. Depois. Então a gente tem uma caixa no centro. Agora vamos abrir o microfone da caixa. Antes. Depois, então vem tudo pro centro, né? Até o bumbo ficou mais centralizado e tudo. Geralmente os bumbos do overhead a gente não aproveita, né? Em alguns casos sim, em outros casos não, depende. Né? Se ficar bonito, né? Se estiver soando bem, aí sim. E aqui no plugin é legal que você pode configurar independentemente a amplitude aqui da imagem, né? Mais desse lado e tudo. Então é bem legal. E beleza. Eu alinhei esse overhead, né? Meu trabalho aqui foi de alinhar só os microfones de overhead. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou transformar isso aqui em áudio renderizado. Eu vou processar essa trilha aqui, essa configuração, na trilha inteira. Né? Então eu vou vir aqui, transformar em áudio renderizado. Ok. Agora pela imagem mesmo a gente pode ver que tá batendo mais ou menos a mesma altura, né? Claro que essa aqui vai estar um pouco mais alta ainda, esse lado aqui, né? O lado esquerdo, por causa dos hi-hats. Mas a caixa, que é o principal que eu quero, ela batendo no meio. Os hi-hats eu quero mesmo batendo ali um pouquinho para esquerda mesmo, que é o lugar original dele. Ok, agora a gente precisa alinhar a fase da caixa com a caixa do overhead. E como que a gente pode fazer isso? A gente vai usar o Waves in Phase novamente. Vamos abrir no microfone do overhead, aqui nos dois microfones de overhead. Só que eu vou ter que fazer agora uma mandada. Eu vou fazer uma mandada em sidechain da caixa pro in-phase que está no overhead. Ok, vou aqui na minha trilha da caixa, vou vir aqui em Views, Sidechains. Né? Se você não sabe como fazer isso na sua DAW, Jorge, eu não uso o Studio One, eu não sei fazer isso. Ou seja, você não sabe usar a sua DAW. Faz um curso, cara. Leia o manual. Tem centenas de cursos aí em português, cara. Corre atrás, aprende a usar a sua DAW, cara, que você vai adiantar muito, você vai avançar muito no seu trabalho, tá? Tô aqui em Sidechain. Fiz o Sidechain aqui pro in-phase, então vou deixar ele aqui em pré-fader. Deixar o volume aqui em 0 dB, para eu ter a caixa, o volume exato da caixa, aqui dentro do in-phase que está insertado na trilha de overhead, certo? Então aqui já está me indicando que está em sidechain. Eu vou configurar o seguinte: esse canal aqui vai ser o canal 1 e 2, com sinal de alfa. Então o canal 1 e 2 do overhead vai estar aqui, e o canal da caixa vai estar aqui dentro, chegando via sidechain, ok? Vamos capturar agora a imagem dessas trilhas aqui dentro do Waves in Phase. Ótimo. A gente vê claramente que a caixa ela começa muito, mas muito antes do overhead, porque o deslocamento de som no ar demora um certo tempo para chegar na cápsula do microfone. Como os microfones de overhead estão bem mais distantes, obviamente esse som vai ser gravado um pouco depois. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou alinhar esse overhead para a caixa que está mais próxima. Então, onde está o overhead está aqui. Vou pegar e vou arrastar mais para cá. Dar um zoom maior aqui, aumentar esse zoom. Ok, tô achando que aqui tá legal, aqui tá ótimo. Pronto. Então, vamos fazer um A e B aqui de antes e depois. Deixa eu fazer aqui monomix. Monomix. Antes estava assim. Agora com a caixa alinhada com o overhead. Antes.
depois. Então, a caixa ela ficou um pouco mais alta, né? Ficou um pouco mais definida. Agora eu vou mostrar aqui no contrabaixo, que é um baixo gravado em linha, que é o canal do baixo gravado em linha, e esse aqui gravado no amplificador. Então, temos aqui os dois. Vou insertar waves em phase aqui. A versão mono mesmo, porque esse baixo está em mono. E vou fazer um sidechain aqui desse baixo para o in phase que está aqui no baixo. Cadê? In phase by Zamp aqui, ó. Vou deixar em pré-fader, volume 0 dB. Ok. Então já tem o baixo entrando aqui. Vamos capturar esse som. Beleza, temos aqui o baixo gravado em linha, aqui embaixo, e o amplificador aqui em cima. A gente pode descer aqui a amplitude dele e igualar essa amplitude aqui de baixo também. Deixa eu visualizar melhor. Beleza. E vamos dar um zoom para ver a distância entre um e outro. Então, podemos ver que o que está gravado em linha, ele começa antes do microfonado, justamente por aquele motivo que eu falei do ar levar o som até o microfone. Demora um pouco. Então vamos alinhar esse aqui. Vou pegar aqui e vou botar ele mais para cá. A gente vê então que ele está com a polaridade invertida. Ó. Aqui sobe, aqui desce. A gente pode clicar aqui e inverter essa polaridade e ajustar melhor a fase. O que acontece muito nesses casos é que, por exemplo, às vezes as frequências graves estão em fase, mas as médias e as agudas saem de fase. E, cara, como que resolve esse problema? Esse plugin é genial porque ele tem esse recurso aqui, onde ele vai botar um filtro, onde ele vai alterar a fase sem alterar o som. Então, eu estou mexendo aqui, você presta atenção aqui nas ondas do áudio, que ele vai alterando, ó, a fase de algumas frequências. Então, isso é muito útil para eu poder alinhar esse baixo aqui para ele ficar com um som legal. Mas antes eu vou desligar, quero ver como que tá essa forma aqui, desse jeito que tá aqui. Né? Então, vou colocar aqui mono mix. Então antes tava assim. Depois. Vou fazer um A/B aqui com o playback rolando. Antes. Beleza. A gente pode melhorar isso aqui um pouco. Já ficou bem melhor, né? Um zoom aqui um pouco. Beleza. Você vê que tem umas partes que não tá alinhada, e outras já estão. Vou aumentar mais um pouco isso aqui também. Ó, mexer aqui no volume aqui não interfere em nada no som, tá? Só na visualização. Aqui, beleza. Vamos ver, fazer um A e B agora. Antes. Depois. A gente pode mexer aqui nas frequências de agudos também. Nem precisa. Beleza? A gente pode ver que o baixo ele ficou mais grave, ele ficou mais encorpado depois disso. Então por que é legal isso, cara? Porque se você não faz um negócio desse, não adiantou nada você ter investido legal num amplificador bacana, investido uma grana ali no microfone legal, e na hora da captação ali, você defasar as frequências legais que esses microfones, esses equipamentos estão dando para você. Ou seja, essas frequências compõem os timbres, né, o timbre dos seus próprios equipamentos. E você está gravando com ele porque você quer o som daquele equipamento. E muitas vezes esse som, depois que ele entra na sua DAW, ele já foi perdido. Você perdeu aquele som que você
ralou tanto para conseguir, porque tá perdendo frequências, né? Perdendo algumas frequências ali, você tá alterando o timbre, tá? Então, fazer um A e B aqui para fechar. Antes, o som tá tipo esquisito, tá bem, parece que tá até comprimido demais e tá faltando algumas frequências, ele não tá completo o som. Agora você sente o som mais profundo, um grave mais proeminente. Tá, isso serve pra guitarra, isso serve pra tudo, tá? E a esteira? Como tá essa esteira? Você também pode resolver esses problemas sem plugin, tá? Porque o plugin da Waves é legal que ele te dá muita opção. Então essa esteira, por exemplo, aqui, ó. Você vê que além de ela começar um pouquinho depois da caixa principal aqui, ela tá com a fase totalmente invertida, ó. Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer é só colocar o Mix Tool, não vou nem utilizar o Waves in Phase. Eu vou colocar só o Mix Tool aqui na esteira e vou inverter a fase, ó. Antes, né, a caixa voltou. Com o Waves in Phase pode ficar legal também, a gente pode alterar ainda mais, ele te dá, o Waves in Phase ele é mais cirúrgico, né, muitas vezes não precisa, às vezes precisa. Então vamos colocar aqui, o Waves aqui na esteira, e vou receber a caixa em sidechain nela, tá? Sidechain, esteira, certo? Então você pode alinhar a esteira também por ele. Qualquer trilha, né? Guitarras, baixo. Isso é bem importante, cara. Então você pode alinhar a esteira da sua caixa de bateria aí, guitarras, tudo que você gravou com mais de um microfone e você não alinhou as cápsulas desses microfones na hora da gravação, você pode muito bem usar o Waves in Phase para fazer isso. Por que eu acho legal o Waves in Phase? Porque ele é cirúrgico, ele é manual também. Existem alguns plugins que fazem isso de forma automática, como o Sound Radix Auto Align. Eu vou deixar o link de um tutorial sobre esse plugin também aí na descrição. Mas eu gosto muito do Waves in Phase, que ele te dá o controle da situação. Ele é bem cirúrgico. Você viu que nesse exemplo desse vídeo foram bem sutis assim a diferença, mas porém algumas vezes eu vou trabalhar a fase, eu consigo aí 2 dB só de ganho, por exemplo, numa caixa de bateria só alinhando a fase. Até postei aqui no grupo de mentoria do Fórmula de Mixagem um videozinho mostrando isso. O seguinte, você vê aqui que quando tá alinhado, presta atenção aqui no ponteiro do VU, quando a fase tá alinhada, ela vai bater aqui no 5. Quando não tá alinhada, ela vai bater aqui no 10. Quer dizer, no 7, né? Então a diferença é absurda, né? Você viu que vem o low end, veio mais corpo para a caixa, apenas alinhando a fase. Então, cara, é muita diferença. Deu 1 dB ali só de diferença de volume. Olha só o tanto de coisa que a gente estava perdendo. Eu ia lá com o equalizador e ia botar grave na caixa, tá? Ia ficar uma lambança, né? Espero que esse vídeo tenha sido útil e até o próximo.